Fernanda Dantas, o que é liderança? Liderança. Chegou 9 horas da manhã, 9h50. A notícia. A notícia, assim. Desabou a loja. E o engraçado é que quando ele viu as fotos, falou assim, não escapou ninguém. Minha amiga, você falou, né, sobre o que deu errado. Mas qual foi uma atitude que deu muito certo? Israel, isso aqui deu muito certo. Eu até recomendo, quem quiser fazer essa ideia, que é uma ideia que dá muito certo. O que é que deu muito certo dentro desse histórico aí de vida empreendendo? Queridos inovadores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pode Inovar. O Pode Inovar existe para potencializar você que é empreendedor, que tem o sonho de empreender, e também você que já é um empresário de pequeno, médio ou grande porte, que deseja conhecer as histórias, os altos e baixos que os empreendedores aqui do Vale do São Francisco fizeram para que estivessem onde estão. Portanto, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Pode Inovar. E hoje a gente tem uma pessoa mais do que especial junto com a gente. É a nossa querida Fernanda. Fernanda hoje lidera um time incrível de pessoas que fazem a Condex ser a grandiosidade que é. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada a você que está nos assistindo. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz, Que bom. De verdade, de estar aqui. Como a gente estava falando um pouco nos bastidores, é tão bom quando a gente se conecta pelo nosso ponto forte, que no caso é a comunicação. Exatamente. Fernanda, sempre que chega uma nova pessoa para participar com a gente do podcast, a gente prepara uma pequena surpresa. Na realidade, tem muitas surpresas, né, Isaac? Muitas surpresas aqui separadas para minha amiga no dia de hoje. Mas a primeira eu quero já chamar a tua atenção para algo que está aqui na tela. Doutora Fernanda Dantas, filha do seu Misael e da dona Luciana, esposa do Andrei e mamãe da Lavínia e da Malu, pernambucana da Gema, nasceu na cidade de Arco Verde, cresceu em Sertânia e se encontrou na cidade de Petrolina. Bacharela em Direito, ao longo da sua vida acadêmica, se apaixonou pelo mercado comercial e pelo marketing digital. Atuando como diretora de marketing, se tornou peça-chave na evolução das redes sociais da Condec, que há mais de 20 anos cresce e se desenvolve no setor construtivo. Hoje, perpetua com maestria o incrível legado de seu pai, estabelecendo-se como CEO da Condec Tintas. Uau! Eu não esperava por essa! Gente, quem foi que contou minha vida aqui? Pode dar salva de palmas para a Fernanda, vai. Arrasou! Doutora Fernanda Dantas. Legal! Fui surpreendida positivamente. Muito bom. Seja muito bem-vinda. Né? Muito obrigada. A gente gosta de entregar o melhor. Até porque dentro desse ecossistema de inovação que a Inova está trazendo para o Vale do São Francisco, nosso maior desejo é fazer com que os donos das empresas aqui sejam potencializados a ponto deles terem os conhecimentos técnicos e comportamentais necessários para fazer o negócio deles se desenvolver ainda mais e garantir para que todo o time de colaboradores e liderados da empresa recebam essa potencialização, estejam mais felizes, satisfeitos, gerem mais resultado e com isso o Vale cresce. E o Vale de São Francisco merece continuar crescendo e se desenvolvendo. Né? Porque o Vale, eu digo, meu Deus, é uma joia ali que só não cresce realmente, ou quem não enxerga a potência que é o Vale de São Francisco, ou realmente quem não quer abrir os olhos realmente e dizer assim, eu quero crescer, porque oportunidade não falta. Em todos os campos, eu falo que muita gente tem concorrência, né? Concorrência é bom, não é ruim. Ah, Fernanda, não seja hipócrita, concorrência é ruim. Sim, um aspecto ela não é totalmente boa, mas para crescimento, você só destaca se você tiver um concorrente. Concorda comigo? Então, medíocre é a pessoa que pensa que eu não vou investir aqui porque já está muito cheio. Senão, ninguém investir em farmácia, porque Petrolina está cheio, ninguém investir em açaí, mas
às vezes as pessoas não querem pagar o preço para ser o diferencial. Exatamente. E você comentou uma coisa muito interessante, Fernanda, que essa ideia da necessidade de haver os concorrentes, porque os concorrentes fazem com que o mercado se desenvolva. Todo mundo ganha quando existe um concorrente. Sim. A gente é forçado a melhorar. Aí você falou num ponto muito interessante, que é o diferencial competitivo, né? Então, quais são os diferenciais competitivos da sua empresa que fazem com que os clientes escolham você? Eu acredito muito num tema que eu ouvi de um amigo meu, que é muito mais importante hoje em dia a gente ter relevância do que necessariamente apenas ter diferenciais. Por quê? Porque diferenciar é olhar para o concorrente que existe e se perguntar o que é que ele está fazendo de diferente para que o resultado seja atingido. E a gente vai olhar para os diferenciais que eles têm, para a gente ter os mesmos diferenciais ou criar um outro diferencial para atrair o cliente. Mas perceba, o objetivo dos concorrentes é atrair clientes. Então, por que em vez de a gente trabalhar os diferenciais, já que o objetivo é a atração, a gente não trabalha uma única palavra que é a relevância? Sim. E a relevância não tem nada a ver com o concorrente, tem a ver com o seu cliente. Como se tornar relevante para o cliente. E cá para nós, vocês têm feito um trabalho incrível em relevância. Sim. E eu até estava comentando contigo, né, aqui nos bastidores antes de a gente iniciar, que vocês têm trabalhado fortemente com esse marketing de contexto, trazendo um contexto para se tornarem relevantes e o público criar essa adesão com vocês. Me conta um pouquinho como é que é essa história aí, cara. Quando eu cheguei, eu não trabalhava com meu pai, né? Eu sou da área do direito, então sou formada, tenho AB, enfim, queria concurso público, né? Só que aí, meu esposo me pediu em casamento, eu fui para Barreiras, Bahia, fui lá, fiquei lá e, consequentemente, hoje nós estamos situados num mundo onde a ansiedade toma de conta. É verdade. E o que o ansioso não gosta é o que? Falta de previsão, de previsibilidade. Então, o concurso público é falta de previsibilidade. Foi quando meu pai nos fez o convite para vir trabalhar. Na verdade, ele fez com meu esposo. Eu vim de gaiata e falei, não, vou ficar no concurso público. Ok. Só que eu fui começando a dar pitaco. E aí a gerente geral da Condec falou assim, Fernanda, você tem que estar no marketing. Porque você está dando dicas que aí já começaram a ver os resultados. E aí eu fui entrando, e hoje eu estou aí liderando. Quando eu cheguei, a gente era focado só em preço, né? Preço. E eu falei, caramba, isso não cria conexão. Isso só vai ser um mata-mata aí, tipo um concorrente baixando o preço de uma massa corrida e tal. Eu falei, não, a gente tem que contar histórias. Exatamente. Tem que conectar as pessoas. Então eu quero que as pessoas conheçam a Condec por uma história, uma conexão. Caramba, eu vou lá na Condec porque achei isso aqui sensacional. E é isso que acontece. Eu falo pra equipe, né? Gente, eu não quero um risoto. Eu não quero uma picanha. Eu quero um arroz e um feijão bem temperado, com gostinho de comida caseira. Eu quero o básico bem feito. Porque é difícil fazer o básico. Exatamente. É difícil fazer o básico. Exatamente. E quando você fala assim, eu quero impulsionar pessoas, é exatamente isso. CNPJ não conecta. Tem que ser CPF. Então, se o meu colaborador não está bem, tem vezes que eu mando ele para casa. Porque eu sei que ele vai fazer alguma coisa ali, não porque ele quer. Que não vai agregar, vai acabar atrapalhando, né? Não tem como dizer assim, tranquei aqui a porta, é fácil dizer. Tranquei seu filho lá doente, tranquei aqui a porta, deixei minha mulher lá com ele, e agora eu vou trabalhar maior. Não, não vai. Sabe? Então, buscar conectar pessoas. Buscar, falar com pessoas na linguagem que elas escutam. Isso. Quem não gosta, tem que ser uma linguagem que elas escutam, entendem. Hoje é o maior diferencial da Condec, assim. E isso é muito perceptível. Nas campanhas que vocês fazem, vocês têm até campanhas programadas anualmente. É uma coisa assim, incrível que eu acho, né? Vocês têm aquela campanha que envolve a Condec em relação a uma festa de circo, não é isso? Qual é o nome dessa campanha específica? Essa aí foi o Feirão Mágico Condec. O Feirão Mágico Condec, exatamente. Isso.
Tipo, então, o que é que os preços caem como mágica? Eu pensei, e aí quando eu passei pro marketing, que eu queria isso, Aham. não, mas eu falei, eu quero isso, porque isso vai conectar e É realmente contexto. conecta. O Ellen, traz por favor aquele livro vermelho aqui, começa pelo porquê. Cara, você tá falando aí e assim, hoje em dia as pessoas vão dando nome a tudo, né? Sim. Esse livro aqui do Simon Sinek, muito interessante, que é o Comece pelo Porquê, é uma leitura assim, que aqui na Inovice é uma leitura obrigatória. A gente tem aqui, Fernanda, na Inovice, uma das rotinas muito importantes da gente é a rotina de um clube do livro, em que os colaboradores eles são inseridos na leitura de um livro para que haja um comentário sobre esse livro num dos sábados que a gente tem, que é um sábado off. O que é o sábado off? A gente trabalha todos os sábados normalmente, mas no sábado off a gente tira um momento para a gente, quer seja interno, quer seja externo, e lá a gente faz a discussão sobre o Clube do Livro, e um dos livros que a gente trabalha é esse aqui, Começa pelo Porquê. Nesse livro é muito interessante, porque o Cine que ele vai trazendo que no centro de toda a história, no centro do que a gente faz, existe o porquê a gente faz. E quando você vai comentando aí sobre o Feirão Mágico Condec, sobre a reforma, aquela atuação incrível que vocês têm, que é a reforma da casa de uma pessoa que tem muita necessidade, né? Então, tudo isso é o que está sendo feito dentro de um marketing de contexto, que é o marketing que gera atração. Que as pessoas falam muito que é o próprio branding, mas o branding é uma estratégia em que um dos braços é um tipo de marketing de contexto. Então, quando vocês vão fazendo isso, o que é que eu percebo, Nanda? É que existe dentro de você o porquê você faz isso. Porque o que você faz é, você deixa as pessoas mais felizes e contentes, fazendo com que elas compreendam que para ser belo, para ser mágico, não precisa ser necessariamente algo extremamente caro ou extremamente distante das possibilidades. Você, através do que você faz, você mostra que de forma mais simples, mas fazendo o simples bem feito, você pode levar felicidade a principalmente quem mais precisa. E isso está dentro do porquê de Fernanda. E é agora que eu quero entrar um pouquinho, Nanda, para entender. Vocês estão fazendo coisas incríveis, mas o que é que existe dentro de Fernanda? Qual é uma história que talvez esteja lá dentro da memória, que diz, Israel, eu acredito que eu faço isso porque algo aconteceu. Tem como compartilhar com a gente essa história? Tem sim, um pouquinho, até chega, veio uma emoçãozinha aí, né? Isso é muito bom. Olha, sinta-se à vontade, estamos juntos. Vamos lá, Fernanda é uma menina do interior, né? E eu sempre senti, hoje, agora, nesse exato momento, você me fez, quando você está falando, uma reflexão. O porquê de Fernanda quer chegar no topo? Eu nunca fui uma aluna inteligente, sabe? Eu fui uma aluna esforçada. É diferente. O esforçado é aquele que se mata ali, faz resumo. O inteligente não, ele falou, Pega pegou. rápido, exatamente. E aí, eu sempre fui horrível em questão de matemática, física. Não me dê números. Eu brinco com o pessoal, não me dê números. Números só dinheiro. Bom, Exatamente. e aí, eu nunca fui muito destaque. Porém, eu sou uma pessoa muito competitiva. Isso veio de minha mãe. Isso, essa competição. E aí, eu era líder se fosse para ser líder, eu queria ser a líder para ganhar. Sabe? E assim... Competidora, né? E tem um ponto que também se anula um pouco. Porque eu sou competidora, mas não gosto de competir. Você acredita? Por quê? Porque eu não quero ter o risco de perder. E isso é muito ruim pra mim. E é bom quando a gente reconhece isso. A gente tem que saber, às vezes, recuar. A gente tem que entender que a gente perde também, né? Só que todo mundo diz assim, é igual a críticas. Crítica construtiva é bom. Não é bom. Ninguém gosta de ouvir críticas, pode ser a construtiva que for. Porque fere o nosso ego. Exato. Fere tá dizendo que você errou, que você falhou. Por mais que seja sutil, dizer assim, olha, eu acho que se você fizer isso... Então, assim, Fernanda, eu sinto que ela era uma menina muito querendo se destacar, só que não conseguia, talvez, ela mesma não se enxergava que ela se destacava.
A gente tem um costume de se desmerecer, né? Infelizmente, a gente se desmerece muito. E eu quero muito ser destaque. Sabe? Isso que me move, isso que... Fernanda, é para chamar atenção, não é para eu dizer assim, eu venci. Eu tenho um sede de vitória, eu tenho um sede, sabe, de crescer e que todo mundo me reconheça pela profissional que eu sou. Muitas vezes, tipo, a gente é apagada. Hoje não, hoje as mulheres estão dominando, né? Mas muito tempo os homens dominaram. E não é questão de machismo, feminismo, não é nada disso, é questão minha que eu quero, assim, ser reconhecida. E tem um ponto, para dar orgulho, sabe assim, aos meus pais, à minha filha, ao meu esposo, por mim também, mas talvez seja até mais por eles, sabe? Eu tenho muita sede de se destacar. E assim, a todo momento, como meus pais eram comerciantes, eles trabalhavam no supermercado, em Sertânia, e eu sempre quis isso para chamar a atenção deles. Porque a vida corrida, né, deles, infelizmente, hoje eu entendo que eles só estavam querendo buscar o melhor, né, para mim, para meu irmão, mas eu queria fazer isso de ser destaque para chamar a atenção deles. Que Fernanda não dá trabalho, que Fernanda... E se perpetuou. Hoje, para ter sabe assim, Fernanda é uma líder. Nossa, isso chega... Não é que a gente queira ser melhor que ninguém. A gente só quer ser melhor pra gente mesmo. E não há mal nenhum dizer assim, eu sou a melhor. Isso não é falta de humildade, isso não é arrogância. É porque se a gente não enxergar... É a clareza de quem quer chegar lá. Tipo assim, você que é pequeno, né? Pequeno que eu falo entre aspas, você não é pequeno. Você está impactando vida. Todo mundo é influenciador hoje da vida. Todo mundo influencia outras pessoas, sejam para mal como para bom. Cabe a você escolher, né? Que caminho você quer trilhar. E hoje eu tenho uma clareza muito grande. Eu vou ser muito reconhecida. Com certeza. Muito reconhecida, assim, sabe? E, como eu disse, isso não é ganância. Porque eu não quero passar por cima de ninguém. Eu sou muito ambiciosa. Tem gente que tem vergonha de falar, né? Talvez porque as pessoas confundem ambição com ganância. Mas... essa sede. Assim, Fernanda, você sabe que eu sou cristão também. Sim. O que a Bíblia Achei condena... sim, ela está sempre ali. Ela está sempre ali. E a gente faz uso dela regularmente também. Mas tem um ponto muito importante que o que a Bíblia condena é a torpe ganância. Sim. E a ideia de... A ganância em si, ela tem uma raiz, muitas vezes, naquilo que traz o maior mal para qualquer pessoa, que é o amor ao dinheiro. Sim. E o amor ao dinheiro é a avareza. E a avareza é uma das dificuldades maiores que o homem pode ter. Porque tem gente que é tão rico, tão avarento, que tudo que ele tem é o dinheiro. É só o dinheiro. É só o dinheiro. É só o dinheiro. Tudo que ele tem é somente dinheiro. E isso parte. Mas quando você fala assim, eu quero ser grande, eu vou me tornar cada vez maior, sabe que isso é clareza. Isso não é o desejo de ferir ou o desejo de que outros não cresçam. Porque o que eu percebo é que quanto mais você se desenvolve, mais você puxa para cima as pessoas que estão perto de você. E isso é a verdadeira clareza de uma pessoa que é ousada. É por isso, minha amiga, que é o seguinte... Nanda, tem 3 palavras que assim, mexem muito com a gente, né, Aline? Já faz um tempo que a gente fala sobre elas. Eu falo a Aline aqui, gente, que a Aline é minha digníssima esposa, o amor da minha vida. Eu digo a ela que ela é a delícia dos meus olhos. Uau! E eu ainda digo assim... O pessoal não tá vendo a Aline, né? Vem pra cá. Vai pro lado dela, vai. A Ela vai delícia, apresentar. realmente, que a bicha é gata. Olha isso aqui. Pra vocês conhecerem, né? Deixa eu por aqui, pra deixar vocês aí à vontade. Pois é, mas é o seguinte, eu digo, Eline, que se não houvessem as mansões celestiais, ela seria a minha morada eterna. Porque eu desejo ser fiel a você até o último dia da minha vida. Amém. E que Deus me guarde e me conserve assim. Amém. Mas voltando aqui ao assunto... Isso prosperidade. Do lar. De gente que tem sabedoria, que tem visão, clareza. Assim, isso é tão importante que
Ser fiel é obrigação. Certo, mas tá tão difícil fazer as obrigações. É o básico bem feito. É o básico bem feito, que eu falei assim, do arroz e do feijão, sabe? Acho que as pessoas que precisam ter mais clareza, é uma coisa que você falou muito importante, né? Essa palavra, eu acredito muito no poder da palavra. No poder da palavra. A palavra é o poder. É o poder. João capítulo 1, a palavra é o poder. Jesus é o verbo, e o verbo é o poder manifesto de Deus. A palavra tem poder. Muito poder. Eu acredito que assim, as pessoas murmuram muito. Eu não consigo conviver com quem murmura. Acredito que vocês sabem, a loja lá de Juazeiro caiu, desabou, né? Infelizmente. Se você vê, se meu pai ou eu falou assim, porque aconteceu, a gente agradece porque aconteceu. Ninguém se feriu. Ninguém. E outra. Foi um milagre. Não. É assim, eu não consigo conviver com gente que murmura, sabe? E assim, depois a gente entendeu todos o porquê. Primeiro porque eu falei uns dias antes, eu nunca vi um milagre. Só que milagre é a gente acordar vivo, mas eu falava daquele milagre tipo isso. Tem gente que, eu quero ver um milagre assim. Pronto, eu falei poucos dias antes, acredito, não foi nem uma semana. A irmã que tem uma menina que trabalha lá em casa, ela é da igreja, então eu falei, irmã, eu nunca vi um milagre assim. Deus, mandou a resposta. E outra, quem é de Juazeiro vai saber, em frente à loja, tudo foi interditado dentro de 15 dias no máximo. Ou seja, a loja ficou sem acesso nenhum. Deus tirou a gente, porque era a única possibilidade da gente sair, era realmente a loja caindo, porque aquele ponto era nosso. Então, por que você vai se mudar se você não vai pagar aluguel? Então, ele preparou um ponto novo. Belíssimo. Novo. Ficou lindo aquele ponto. Então, tipo assim, eu vou questionar Deus, eu vou murmurar. As palavras é o poder, como você falou, não é que tem um poder, lá é o poder. Então, energia se transmite. A gente tem que estar... Tem dias que a gente tá cabisbaixo, sim, mas se você passa pra sua equipe isso, cara, você desmotiva. Nanda, eu acredito muito que tá tudo no controle de Deus. Agora, o que Deus deseja de nós é que a gente tenha clareza. Sim. Olha, e esse é um recado que vale a pena até dizer para você que está acompanhando a gente aqui, ó. Independente do porte empresarial que você tem, se você deseja empreender, ou se você é um líder de alguma empresa e que quer aprender mais. Tem 3 coisas muito fortes que tem que estar na sua mente. Primeiro, clareza. Segundo, ousadia. Terceiro, resiliência. A clareza é onde eu quero chegar. A ousadia é o que eu preciso para tomar as decisões para chegar lá. E a resiliência é saber que a gente vai falhar. A gente vai escorregar, vão acontecer problemas, mas é através do problema que a gente vai encontrar uma nova solução. E essa solução, com a clareza e mais ousadia, vai fazer a gente chegar lá. Então é isso que eu acredito muito, Nanda, que eu estou percebendo em você. Você tem clareza do que você quer. Você é ousada para conquistar. Sim. E quando acontece o problema, você é capaz de dizer, rapaz, eu vou dar uma volta atrás. Sim. Eu já vou te entregar algo, porque, gente, assim, o Pode Inovar, ele é cheio de surpresas, né? Mas você falou uma coisa que me tocou, emocionalmente muito forte. Assim como seus pais trabalharam fortemente para garantir que você tivesse uma formação. Sim. Os meus pais também trabalharam fortemente. E muitas vezes eu não vi os meus pais em casa. E eu queria chamar a atenção deles para algo. E talvez um dos motivos pelos quais eu fui para graduação, mestrado, doutorado e fiz uma porção de outras formações era para dizer assim, pai e mãe... Tô aqui, Tô ó. aqui. Tô aqui, me enxerga. Sendo que, às vezes, eles estavam enxergando isso o tempo todo. É sim. E hoje eu entendo como foi importante aquele investimento deles. Mas além de dizer assim, pai e mãe, tô aqui, por que eu decidi fazer isso tudo? Para dizer assim, pai e mãe, muito obrigado por terem investido financeiramente, sim, emocionalmente e espiritualmente, sobretudo, em mim. Porque o filho de vocês, para a glória de Deus, está dando certo e muito mais orgulho eu vou dar para vocês e vou abençoar milhões de pessoas através do que vocês colocaram no meu coração. Eu falo isso, a vontade de lágrimas vem e é por isso que, para não chorar, eu vou chamar minha esposa linda e querida. A gente tem um presente para você. Ai, meu Deus do céu. Ai, literalmente, deixa eu me levantar aqui. Muito obrigada.
Obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. De verdade. Posso abrir? Pode, com certeza. Ai, licença, viu? Que É eu sou... completamente seu. Ah, gente, eles acertaram. Eu sou uma chocólatra. A gente fez a pesquisa, a gente fez o dever de casa. Nossa. Isaac, cara, assim... Isaac é rochedo. De verdade, eu tô com medo de você, viu? Gente, eu amo leitura. E olha isso, uma vida com propósitos. Para que eu estou aqui na Terra? Caramba! Já quero começar a leitura hoje. É uma leitura incrível. Nanda, por favor, olhe, tanto Obrigada. o Tô toda arrepiada. quanto a Lavínia, eles te amam e eles desejam ver você reconhecendo de maneira aprofundada e vivendo de maneira aprofundada também esse seu propósito. Sim. Eu tenho muito orgulho, assim, e como você fala, a gente chega até a se emocionar, né? E você que se considera pequeno, não se considere pequeno. Com certeza você impacta a vida de outras pessoas de alguma forma. E sabe qual? Você me fez uma pergunta, e o que foi o diferencial, assim, da Condec? Eu cheguei, olhei, rapaz, porque assim, quando a gente vai pra guerra, a gente tem que saber conhecer o território dos nossos inimigos. Exato. E a gente tem que estudar eles. Os adversários. Sim, a gente tem que estudar eles. E quando eu estudei, eu falei, rapaz, está todo mundo queimando o preço aqui. O que é que eu vou fazer para me destacar? É isso. E lógico que eu digo assim, primeiramente Deus, né? Porque eu acredito que você tem que estar conectado com Ele para que Ele possa te dar a bênção também, né? Mas aí eu te faço essa pergunta. No teu ramo, o que é que tu faz de diferente no teu ramo? Eu respondo o WhatsApp muito rápido. Então, você não sabe o quanto de cliente você pode estar ganhando com isso. Porque hoje a gente quer imediatista. Imediatismo. Então, trabalha o que você pode ser diferencial. Exatamente. Porque preço tá todo mundo gritando. Sabe? Então, o que é teu diferencial? Minha massa branca do meu bolo, ela é fofa, ela parece um pão de ló. Mostra a tua produção, investe no teu marketing, sabe? Isso é lindo. Essa ideia de que você falou agora, assim, o diferencial pode até ser a massa branca do bolo, que tem um sabor diferenciado. Tem um toque de baunilha. Agora, uma coisa importante aí é que mostrar ainda mais do que isso mostrar como você coloca o carinho para fazer a massa daquele bolo. Não precisa mostrar necessariamente quais são os ingredientes nem a metodologia, porque às vezes isso é um segredo industrial, mas mostrar o teu carinho em fazer aquilo, ou para quem você faz aquilo, ou o que te move, qual foi a história da sua infância, ou criar uma campanha para revelar. Isso é se tornar relevante. Ter diferencial é importante, mas comunicar relevância é o que garante que as pessoas vão subir você para o desejo delas. Você falou tudo. E, gente, você não precisa ter um videomaker. Exato. Começa com o que você tem. Exatamente. Mostra você escolhendo teus ingredientes lá no supermercado. O porquê você escolhe aquela marca. Sabe assim, faz uma demonstração na orla. Vai criando essa instigação, sabe? Eu tô falando aqui no ramo alimentícia, né? Mas tem como se você se destacar. Eu, por exemplo, eu amo moda. Toda mulher, né? Quem não ama moda. Aquela ali tá para viajar para a China, tava preocupadíssima. Isael, a gente tem que comprar roupa, não sei, eu não tenho essa coisa. E eu tenho que combinar com minha filha, pelo amor de Deus, leva só 2 casacos, um branco e um preto e acabou. Eu tava vendo um meme justamente disso. Eu tava vendo um vídeo, um meme justamente sobre isso, que tipo assim, as pessoas que estão lá, no caso na China, elas não conhecem suas roupas velhas. Então, pra elas estão novas. Exatamente. Mas por que a mulher, o homem, assim, grande maioria é a mulher? Porque a imagem vende. Imagina se eu chegar aqui com o cabelo todo, com toda... Então, vamos lá. Qual credibilidade? Eu falei hoje isso no meu Instagram, tem 2 coisas que particularmente me broxam. Não olhar no olho. Isso. E pegar assim na mão. De qualquer jeito. Gente, tá com nojo? É o quê? Caramba, tu começa a vender da forma que tu
transmite tua imagem. Como se comporta. Como se comporta. E hoje, eu lhe digo, quem vende mais, às vezes, nem é quem sabe mais, é quem se comunica melhor. Exatamente. E a comunicação não é só verbal. Não. É o contexto do seu corpo, do seu comportamento, como você olha. Isso. Né? Como você recepciona a pessoa com o olhar enquanto ela está vindo. Tudo isso compõe a venda. Quando você chama o cliente pelo nome. Tão simples. O nome. Mas vai no comércio. Vê quantas pessoas chamam você pelo nome. Que sabe a sua data de aniversário. Porque a gente começa a fidelizar isso e diz assim, olha, tá calor, mas a gente abriu recentemente, agora expandiu, né, a Condec Tintas. E eu que tô aí na liderança e com muito prazer e orgulho eu falo isso pra equipe. Gente, chama pelo nome. Pergunta se a família tá bem. Isso é besteira. Não é porque a pessoa vai lembrar de você. Ela vai esquecer teus concorrentes. Então, será que realmente é só preço? Foi essa minha sacada. É preço? Sempre tem um vendendo mais barato que eu. Tem que ter contexto. Tem que ter contexto. É aquele cliente que vai lá e eu entrego no mesmo dia para ele. É aquele cliente que eu digo, só vou amanhã, mas eu vou hoje entregar. Então, ele se surpreender. Surpreenda seus clientes. Exatamente. E assim, tem muita coisa que eu gostaria de conversar contigo. Quanto mais eu converso, mais coisa vem. Hoje eu estava lendo o livro de Jeremias, capítulo 4, na leitura matinal. E eu percebi. Você falou sobre a comunicação. Sim. E a importância que a comunicação não é feita apenas com palavras, mas ela é todo um contexto e isso envolve as pessoas. E eu estava lendo o seguinte, na vida de Jeremias, do profeta Jeremias, quanto mais ele se comunicava bem, mais ele gerava uma capacidade de influência e persuasão na vida do povo de Israel, que não queria ouvi-lo. Olha, Deus já tinha um contexto em mente muito forte de que Jeremias seria um profeta que não seria ouvido. E Jeremias tinha consciência que não seria ouvido. Mesmo assim, a capacidade de comunicação de Jeremias fez com que pelo menos alguns do povo ouvissem e compreendessem a mensagem. Compreenderam tanto a mensagem que ele foi enviado ao calabouço. Perceba, quando a comunicação é um desafio fácil, a gente não se desdobra para gerar influência nas pessoas. Mas quanto maior é o desafio da comunicação, mais a gente começa a buscar maneiras de ser capacitado para entregar a mensagem de forma simples, porque o simples bem feito funciona muito bem. E quando a gente entrega a mensagem de forma simples, as pessoas compreendem o contexto da mensagem e as coisas começam a mudar. Isso é um exemplo de liderança na vida de um profeta bíblico que a gente, trazendo para os quase 3.000 anos depois, estamos aqui falando que a comunicação é levar algo comum, único e que gere ação. Comunicação. Verdade. Depois a gente pode conversar sobre isso nos bastidores, que é mais um contexto de aprendizado. Nanda, é o seguinte, nem sempre tudo são flores. Não. E tem uma quantidade de pessoas muito grande aqui hoje vivendo algo muito difícil. Eu falo para você que hoje está vivendo um contexto muito difícil. Tem um boleto que não tem dinheiro para pagar. Tem um fornecedor que está cobrando um valor que você está se preocupando. Tem um problema que aconteceu com um cliente que você não sabe resolver. Tem um problema com um colaborador que às vezes você é o certo ou às vezes ele é o certo e você não sabe como resolver. Aconteceu um problema estrutural na sua empresa e você está preocupadíssimo. Mas, Nanda, como nem tudo são flores, tanto na vida do meu amigo Misael, um abraço para você, Misael, que Deus continue te abençoando, Amém. A sua vida, toda a sua família. Mas na vida de vocês, nem tudo foram flores. O que é que eu quero saber? Qual foi o momento mais difícil da vida de vocês como empreendedores e o que foi feito para mudar o quadro, meu amigo? Pode ser na vida do seu pai ou na sua vida. Qual foi o momento mais difícil? Compartilha com o pessoal. Misael, vulgo meu pai, são 11 irmãos ao todo, contando com ele. Veio de uma estrutura familiar não muito legal. Meus avós se separaram cedo, muita dificuldade realmente. Era uma chupeta para 11, vamos dizer. Ainda tinha que dividir, eles brincam com o peru, que ainda roubava a chupeta, ainda tem que dividir com eles. Então, o que era bom para eles? Ele disse que nunca se esquece que o dia de emoção era comer pão doce com kisuke na feira. Ele fala assim, hoje ele, graças a Deus, conseguiu conquistar uma coisa, né? Um patamar financeiro
melhor, uma vida, graças a Deus, confortável. E ele fala assim, que nada se compara ao frio da barriga, quando ele dizia assim, vamos pra feira comer tomar kisuke com pão, né? E ele lembra assim, que a Havaiana, a mulher disse, essa daqui é a última geração, ou seja, o lançamento. Ele disse, não, eu quero da primeira geração, porque é o último para ele. Então, assim, foi uma vida muito difícil para os 11 irmãos. Os 11 são empreendedores. Eu acredito que só um tem a formação de realmente graduação. O resto todo, eu acho que é 1 ou 2, se eu não me engano. Então, foi na raça mesmo. E engraçado que todos têm essa estrela, assim, de querer, esse propósito, essa clareza de querer vencer. Não sei como vou conseguir, só sei que eu vou ser ousado aqui. Mas dificuldade no empreender, né? Aquele dia que foi um dia muito difícil para vocês. Foi a queda da loja. Foi a queda da loja. Foi. Que foi recentemente. Meu pai tinha acabado de voltar de uma cirurgia para a retirada de um tumor. Então, foi uma coisa... Ele, chegou 9 horas da manhã, 9h50... A notícia, assim. Desabou a loja. E o engraçado é que quando ele viu as fotos, falou assim, não escapou ninguém. Ele se desesperou, ele cheio de ponto, que ele tava, né, com... Recém-cirurgiado, acho que tinha o quê? Tinha 1 semana de cirurgia. Eu tava com minha bebê de 2 meses. Meu Deus. 2 meses. Meu leite secou, no outro dia. E quando você vê a filmagem, né, quando... Eu vi a filmagem, foi muito difícil. As câmeras, a loja, ela caiu, ela foi avisando. Deus é tão generoso que ele começou a cair, pó de gesso. E aí a menina falou, minha gente, eu acho que vai cair. Ela tirou o salto dela. Engraçado que quem tinha que ir pra frente, foi pra frente. Quem tinha que ir pra trás, foi pra trás. Foi assim, o mar, literalmente. E a pessoa que tentou ir, porque sua visão vou pra frente. Eu vou sair daqui. A pessoa que tentou ir pra frente, ela caiu e voltou pra trás. Assim, o agir de Deus, né, que a gente fala. Nos detalhes. Então, assim, o prejuízo financeiro foi grande. Foi um baque muito grande. Porque imagine, você tá com uma loja... Toda pronta mercadoria. Mas eu vou lhe dizer, que bom que só foi o material. Que bom que foi só o material. E quando eu liguei pra ele, ele disse assim, pai, saiu todo mundo com vida. Nossa! Um grande alívio. Então, eu acredito que foi a dificuldade, assim, maior. E os boletos vêm mesmo. E a gente liga para fornecedor, prorroga tudo. Todos se uniram e disseram, não se preocupe. Teve um que, inclusive, disse assim, você me paga quando você puder. Então, assim, não pense que só se recompôs porque foi um grande. Mas, gente, ninguém vai revelar suas fraquezas. Esqueça, ninguém vai dizer, gente, hoje a gente vendeu só 100 e poucos reais. Esqueça! Porque isso, por mais que seja vulnerável, né? É legal você passar essa vulnerabilidade, mas às vezes a gente tem que se comportar como vencedor mesmo estando ali, derrotado atrás. Por quê? Só um detalhe. As pessoas, infelizmente, não sei se eu ouso dizer que a maioria gosta de tragédia mesmo. Porque ela vende. Ela vende. Quando tava muito cheio, me lembra aquela cena de ambulância, bombeiro, a sirene, polícia, lotado. Quando eu disse assim, não teve nenhuma vítima. Foi questão de 10 minutos, 15 para esvaziar. Aquilo ali, legal, pronto. Sabe, então assim, infelizmente a gente não pode dar arma para o inimigo. A gente tem que dizer que tá bem, sim. Até porque se você tô mal, sei o quê, isso atrai, isso lhe derrota. Então, tô bem, eu vou vencer, eu sou um vencedor. Por mais que você não esteja nesse momento, mas fale palavras positivas. Diga, eu tô assim hoje, mas Deus tem um propósito para mim. Exatamente. Sabe? Ô, Fernando, o que eu percebi nesse contexto de história, foi uma história muito difícil, que acredito que o Vale do São Francisco todo parou naquele dia. Né? O contexto foi muito difícil. Mas o que eu percebi foi, num momento de calamidade, a saída não é desespero. Não.
No momento de calamidade, a saída não é se desesperar. A saída é buscar entender o que está acontecendo e agir com as ferramentas que você tem com o objetivo de melhorar aquilo. Mas, Israel, as ferramentas que eu tenho, elas não são capazes de resolver tudo. Aí você pede a ajuda de outras pessoas que têm outras ferramentas, como entrar em contato com os fornecedores, pedir a prorrogação de boletos, entrar em contato com um especialista para pedir uma orientação, uma dica, para que você entenda o cenário. O que não pode é fugir. Não pode fugir. Fugir não. A gente só pode. A única coisa que a Bíblia orienta a gente fugir é fugir da tentação. Mas o inimigo e o mundo a gente tem que enfrentar. De frente. Se a gente não enfrenta as coisas de frente, o passado começa a assombrar e excesso de passado no presente se chama depressão. Se a gente não enfrenta as coisas de frente, o futuro, o que vai acontecer, como será, começa a afetar o presente. E o excesso de futuro no presente se chama ansiedade. São os dois grandes males do mundo. Excesso de passado, excesso de futuro. Depressão e ansiedade. Então, qual é a saída? Enfrenta de frente o problema, entende o cenário completo do que está acontecendo, não se esconde, senta, faz os cálculos, faz os números, entende o contexto da pessoa, busca especialistas que eles vão te orientar. E o problema nem sempre é tão grande quanto a gente imagina. Você deu uma dica bem importante, né? Anota. Essa é a minha dificuldade, essa aqui. Porque eu acredito que quando você passa para o papel, você tem uma clareza, né? Como se fosse um mapa ali. Exatamente. Uma estratégia, um jogo de... agora, Aline sorriu. Pelo amor de Deus. Então aqui eu tenho o quê? Aqui são os meus soldados. É como se fosse um joguinho de tabuleiro. Aqui eu vou fazer isso, aqui é isso. Vai dar certo? Não, às vezes a gente vai errar muito. Na maioria das vezes a gente erra, né? Exatamente. Mas aí cabe a você, se você quer se fragilizar e dizer eu sou coitado, ai meu Deus, me ajuda, pobre coitada. Eu fico assim, até certo ponto, um pouco chateada quando alguém vem me pedir dinheiro. Quando você vê que a pessoa é capaz de trabalhar, sabe? A gente tá com dificuldade imensa de mão de obra. Imensa de mão de obra. Assim, tá terrível. E depois eu quero fazer um comentário sobre isso, mas pode ficar à vontade. Poxa, eu falo, e aí? Não, 10, tipo, na listagem tem 20, 10 confirmaram, 3 vão pra entrevista. Nossa, gente, por quê? Porque as pessoas também, sabe qual é o mal? Se contentar com pouco. Isso. Parece que, eu não vou mentir, a Condec Tintas até faço convite pra vocês irem lá. Com certeza. É uma loja bonita. Belíssima. Bonita. E eu vou lhe dizer, as pessoas têm medo de entrar. A gente tá vendendo mais em conta. Isso já foi tema de uma conversa minha nos bastidores de uma reunião com os empresários. Parece que as pessoas foram condicionadas a dizer que o feio é mais barato. Que parece que elas foram condicionadas que você merece só isso aqui. O que vence isso é o teu marketing de contexto. Poxa, calma aí. Então quer dizer que você não merece uma loja bonita, que numa sexta-feira você não merece um espumante. Não, aqui tá me assustando. Por quê? As pessoas se acostumaram com tão pouco. Onde foi o capítulo da história que eu perdi? Porque eu não quero pouco, não. Exato. Sabe? Porque as pessoas estão tão condicionadas ao pouco. Não, eu vou ficar aqui. Tanta gente já... não posso assinar carteira, senão eu vou perder meu auxílio. Eu olho e falo... Realmente, essa pessoa não é pra mim. Porque eu não quero pessoas que pensem baixo, pequeno. Eu quero pessoas que cresçam e que voem. A menina do nosso RH, ela é psicóloga. Sim. De formação. Ela falou, Fernanda, então eu queria Qual reduzir. Qual é o nome dela? Isabela. Isabela, um abraço pra você. Parabéns pelo trabalho que você tem feito, viu? Ela é sensacional. Ela falou, Fernanda, então é porque eu vou precisar diminuir minha carga horária. Eu falei, a maioria das pessoas podem pensar, vixe, vou ter que procurar. Que bom que ela tá voando. Eu falei, eu quero que você cresça. Seria egoísta da minha parte querer que as pessoas trabalhem só pra mim. Exato. Pelo amor de Deus, eu quero que as pessoas voem em outra. Se elas quiserem um dia retornar, elas saíram pela porta da frente. Que bom. E eu não quero que elas retornem, não. Quero que elas cresçam bastante, assim. Mas será o que é que tá acontecendo para as pessoas, sabe, se acostumarem com pouco? Isso me incomoda. Eu confesso que isso me incomoda, assim, me tira um pouquinho do sério.
Poxa, não, eu vou fazer... não quero carteira assinada não, porque eu recebo tal benefício. Detalhe, isso aqui não é questão de política ou não, Claro, tá, pessoal? claro, Isso é questão realmente das pessoas que estão pensando pequeno. Caramba, um dia você se acidenta, um dia, sabe? Felizmente a gente não tem previsibilidade, né? Mas por que as pessoas estão tão condicionadas a merecer pouco, a achar que o barato, que é o que vende, às vezes... Porque as pessoas, na verdade, sabe o que eu acho? Que as pessoas, algumas delas, tá? Gostam de ser enganadas. Às vezes, um cliente chega e diz, mas eu queria mais desconto. Aí sabe o que foi que aconteceu? Isso foi com minha mãe, tá? Ela falou assim, mas aí eu teria que aumentar o preço e aumentar o desconto. Ele falou, eu preferia. Eu falei, oi mãe, ele falou isso, que preferia, tipo, ganhar 30%, mas que na cabeça dele ele tava sendo... Eu digo, não, calma, uma pessoa dessa não bate, não gira bem, porque as pessoas preferem ser enganadas. Isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa que vem do que as pessoas vivenciaram no passado. E Sim. O que eu percebo hoje é que a Condec ela tem feito um trabalho belíssimo de trazer uma nova conscientização. Isso tem gerado uma movimentação por parte de pessoas, quer sejam do mesmo ramo empresarial ou de outro ramo empresarial, para começarem a atentar para a necessidade de fazer o marketing de contexto, porque isso vai mudando. Isso vai mudando o comportamento antigo? Cultura é algo que você comentou que a Condec hoje ela contrata as pessoas que é o que se diz hoje fit cultural. As pessoas que estão muito semelhantes ao propósito e aos comportamentos e valores que a Condec acredita, elas passam pelo processo seletivo e elas são filtradas para isso, mas existe uma adesão para essas pessoas que estão vivendo mentalmente os comportamentos que a Condec acredita. E aquelas que não têm, elas naturalmente não vêm, porque quando a gente tem uma clareza, novamente digo, sobre quem nós somos enquanto empresa e o que a gente quer atingir, qual é o nosso propósito, o que é que a gente acredita, a gente vai atrair pessoas com os mesmos comportamentos e com a mesma unidade e linguagem. E isso é algo espetacular, que depois eu quero ter o prazer de conversar contigo sobre isso, que é um segredo bíblico para liderança e gestão, que está escrito lá em Gênesis capítulo 11. Quando a gente tem unidade e linguagem e forma um time assim, olha, Nanda, dá tudo certo. Para não dizer que dá tudo certo, até as falhas acontecem, mas as falhas que acontecem são falhas novas, são problemas novos, não são problemas antigos, problemas novos, e são problemas que a solução não é dificultada. E aí eu quero puxar para cá um ponto. A gente falou muito de marketing de contexto, né? Falamos que você tem feito um trabalho belíssimo à frente da Condec, dessa área da Condec. E você até comentou assim, Israel, tem muitas pessoas que não têm, né, a condição hoje de contratar um profissional de marketing digital Sim. ou um filmmaker para fazer um filme, né, uma estrutura de um vídeo corporativo para chamar a atenção nesse marketing de contexto. E eu tô saindo daqui com um grande objetivo, minha amiga. 2 na realidade. E posso fazer isso ou não posso, Isaac? Posso, porque ele não sabe o que é, mas ele já está ligado aqui mentalmente o que é, certo? Que é o seguinte, ó. Tenho 2 presentes para entregar para você que está acompanhando a gente aqui. E são presentes que estão sendo trazidos pela inspiração que a minha amiga tem trazido aqui para dentro do Pode Inovar hoje. O primeiro é o seguinte. Aqueles que desejam ter um vídeo profissional, corporativo, mostrando um contexto da sua marca, independente de qual seja o negócio, basta marcar aqui nos comentários MKT9. Marketing MKT9. 9 de 9. MKT9. Vai estar aqui, MKT9. Coloca aqui nos comentários. A gente vai ver uma maneira de fazer uma filtragem disso e a gente vai entregar um presente para vocês de um dia. Nossos profissionais especialistas aqui, a gente tem o filmmaker, a gente tem um profissional especialista em comunicação. Eles vão no seu negócio para fazer um vídeo corporativo de um marketing de contexto para acelerar a sua rede social. É um presente que a inspiração veio da minha amiga aqui para mim, para eu poder lançar para você hoje. Show? Boa? Isso é uma coisa muito especial. Nossa, show de... Gente, isso vocês não sabem o valor que tem. Eu não falo financeiro, não. O valor de impacto. Exatamente. Que isso vai trazer. Porque a imagem, ela lhe posiciona. Exatamente. Então, assim,
esse vídeo pode ter certeza que pode abrir muitas portas para vocês, viu? Exatamente. Minha amiga, você falou, né, sobre o que deu errado. Mas qual foi uma atitude que deu muito certo? Israel, isso aqui deu muito certo. Eu até recomendo, quem quiser fazer essa ideia, que é uma ideia que dá muito certo. O que é que deu muito certo dentro desse histórico aí de vida empreendendo? Tá, que deu muito certo. É até um pouco difícil, né, a gente reconhecer o que dá certo, porque pra gente... É uma pergunta difícil, é por isso que ela é uma pergunta já pré-programada dentro do Pode Inovar, para fazer a gente pensar. Por que é difícil, eu falo, porque a gente tem mania de se sabotar e achar que nunca tá perfeito. Você foi no ponto que eu queria. Nunca tá perfeito, então o que é que deu certo? Eu ainda não fiz o bastante, é como se dissesse assim, ainda não fiz o bastante. O suficiente, não sou o suficiente. Eu acredito que o que muito deu certo foi sair de guerra de preço e começar a se conectar com pessoas e escutá-las. A gente é um pouco de tudo lá na loja, a gente é um pouco de psicólogo, a gente é um pouco de amigo, a gente é nutricionista, a gente é tudo. Então, eu acho que ouvir pessoas, eu acho que é o que está dando muito certo. Porque a gente escuta, eu quero ver você fazendo isso agora. Então chega, tem gente que encaminha vídeos para mim. Teve até um meme aí da caixa d'água que mandaram para mim. Eu falei, não, mas eu não quero não, tá todo mundo fazendo. Então, eu acredito que é sair, pensar fora da caixinha e dizer assim. E outra, eu não vou negar para vocês, eu não vejo meus concorrentes. Para não ter que inconscientemente teres que copiar. Exato. Então, eu acredito que não é que você não é para olhar para o concorrente, tem que olhar sim, tá? Não é menosprezar, não. Você tem que estar ligado nele, mas eu acredito que se você parar o tempo que você gastar sua energia olhando o que seu concorrente está fazendo, você vai perder a energia de produzir conteúdos incríveis. Relevância. Exato. Exato. Então, eu acho que você está indo num caminho muito bonito. Eu acho que a chavezinha é essa. Muito bom. Ô, Nanda, eu vou seguir aqui para 3 perguntinhas e a gente seguir para a finalização desse momento agora. Tudo bem. Tá terminando, que pena, tava tão meu Deus do céu, tá tão bom, mas vamos ter outras oportunidades. Mas é o seguinte, Nanda, imagina só que você esteja vivendo algum desafio dentro da sua empresa, tá? E você agora tem a oportunidade de fazer uma pergunta, que é uma pergunta ou muito difícil para essa pessoa responder, ou muito fácil até, mas que você deseja obter clareza. E no final das contas, essa pergunta que você quer fazer a um especialista é uma pergunta que vai gerar muito valor e muito resultado para o momento atual da sua empresa. Então, qual seria uma pergunta que Nanda tem em mente? Eu queria entender mais sobre esse assunto. Como é que eu posso fazer para resolver esse desafio que a gente vem enfrentando? Que pergunta seria essa que um especialista poderia te responder? Tá, essa aí eu sei. Que bom. Essa aí eu sei. Eu queria entender o porquê, vice-versa, tá, pessoal? Os colaboradores, parece que vê um patrão como rival e o patrão, muitas vezes, vê o colaborador como rival, sendo que eles estão jogando no mesmo time, o mesmo capitão, para fazer o gol, só que é como se, meu patrão tá ganhando dinheiro em cima de mim. Ou o patrão dizer, poxa, porque fulano não atendeu melhor, mas o patrão às vezes não sabe também o que é que ele passou em casa. Então, o que fazer para unir esse time? E os dois disseram assim, eu vou pra guerra junto. Eu vou lutar junto. A gente vai fazer o gol aqui, vamos comemorar junto. É como eu sentisse assim... eu não falo nem só por mim, mas pelo que o mercado. É como se eles fossem rivais. Colaborador é rival de patrão e patrão... Não, sendo que, detalhe, se as contas estiverem ruins, vai ter que demitir. Eles parecem... mas tá ganhando... É aquela questão, né? Tá rico por causa de mim. Ou se não, sabe? Ou o patrão critica duramente os colaboradores, então isso acaba apagando até aquela estrela que estava brilhando. Então, essa seria a minha pergunta. Como fazer essa união? Isso é uma pergunta muito boa. Eu concordo contigo que a ausência de clareza dos papéis e a ausência de proximidade ou o distanciamento entre patrão e empregado são as duas causas fundamentais dessa falsa percepção, em alguns casos, e verdadeira percepção em outros casos. Vamos lá. É verdadeiro
que os patrões muitas vezes se desenvolvem e os colaboradores não se desenvolvem. E isso é verdade para centenas de milhares de empresas no mundo inteiro. Então, até culturalmente, existe um distanciamento. Se nós, como empreendedores que somos, líderes dos nossos negócios, líderes dos nossos mercados, desejamos que a sensação de que trabalhamos no mesmo time seja real, a gente precisa mostrar, através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos, que realmente não estamos assim. Estamos todos juntos, no mesmo patamar, unidos, jogando o mesmo jogo. Então, enquanto o líder da empresa maior, ele não estiver, como foi colocado por ti também, jogando o mesmo jogo na beira do campo com os jogadores, mas ele fica lá do alto da arquibancada, apenas dizendo o que tem que ser feito, mas sem sentir o que é a dor de uma contusão, sem conversar olho no olho, tocar na mão, ter essa proximidade com o colaborador, isso vai acontecer constantemente. Então, Zé, como é que a gente garante essa diminuição do distanciamento e essa sensação de que a linguagem, a unidade e o propósito estão tão unidos e integrados que todos estão indo juntos para o mesmo objetivo, corrigindo a clareza e trazendo essa proximidade. Através de que, Israel? Do seguinte, toda empresa ela tem uma cultura e normalmente essa cultura é invisível. Ninguém vê. Sim. Essa cultura passa a ser visível quando ela passa a estar clara na mente de todos. Quando você trouxe uma coisa assim muito especial, que na hora a Aline riu ali, eu ri também, que foi Israel, muitas vezes a gente precisa materializar o que a gente está aqui pensando num papel. E quando a gente materializa no papel, a gente consegue medir o quão grande ou quão pequeno é aquele problema, é aquela diferença, é aquela ideia, é aquela solução. Então, quando a gente materializa o comportamento dessa cultura invisível num documento que a gente pode chamar de jeito de ser da empresa, e a gente passa a compor esse documento com a opinião, principalmente deles, a forma como eles pensam, o que é que eles não toleram, o que é que eles rejeitam, o que é que eles não gostam de ver acontecendo, mas aquilo que eles gostam de ver acontecendo, aquilo que são comportamentos vencedores para eles, e aquilo compõe um único material de jeito de ser, e aquele jeito de ser começa a ser passado para eles em reunião de all hands, reuniões mensais de cultura organizacional, em treinamentos de cultura, em validação de comportamento, em bonificações, não apenas relacionada à meta de vendas, mas a uma possível meta de cumprimento dos comportamentos positivos e o rejeito dos comportamentos negativos, as pessoas começam a perceber que quem agora contrata e demite não é o dono, é a cultura. Quem promove ou segura um pouco o avanço de um colaborador não é o patrão, é a cultura. De tal forma que a cultura invisível passa a ser visível e ela passa a unir todo mundo nela. Porque o que é cultura na minha visão? Cultura é propósito, unidade e linguagem. Isso aqui é tema de um curso que a gente vai lançar muito em breve, focado na potencialização dos empresários do Vale de São Francisco. E um dos módulos, que é o módulo de pessoas, a gente aprofunda. Eu já estou no spoiler aqui, eu podia fazer isso, Isaac. Mas a gente vai trabalhar sobre como construir essa mentalidade. E isso é algo que não é falado. Isso é um pensamento extraído de dentro da Bíblia. Inclusive, existe até uma metodologia que a gente está estruturando com esse nome aqui. Mas quando a gente estrutura tudo dentro de um jeito de ser e passa a vivenciar aquilo, as coisas começam a acontecer. Você tem exemplos de empresas que fizeram isso? Com certeza. Olha, Nanda, na minha vida eu tive a oportunidade de já andar por grandes empresas. Eu já prestei serviços para Unilever, Mondelez, Solar Coca-Cola, Baterias Moura. Essas grandes empresas do Brasil. Inclusive, na semana que vem, eu vou estar dentro da Unilever, em São Paulo, levando um treinamento sobre liderança, gestão, melhoria contínua para o pessoal. Meu Deus, é amanhã. Eu viajo nessa madrugada. Semana que vem, semana que vem. Semana que vem é outra viagem, que a gente já vai para um outro lugar. Mas tudo isso fez com que eu percebesse que eles têm um manual de cultura e comportamento e é algo incrível. Exemplo básico disso, eu sempre levo comigo o nosso Impulse 9. É o nome do... Todos os colaboradores e inovadores têm nomes específicos aqui na Inovis. Mas o Impulse 9, ele vai comigo. E no Impulse 9 ele foi sacar o celular para fazer uma
uma imagem minha caminhando para dentro da sala no último treinamento que a gente teve na Unilever. A pessoa da limpeza, não é? Para mostrar que não é só o diretor-presidente, mas todas as pessoas que estão ali. A pessoa da limpeza, que inclusive a gente deu um abraço nele, apertou a mão dele, agradeceu a ele também, disse assim, olha, senhor, ela falou, doutor, aí eu olhei para ele assim, aí ele disse, olha, aqui a gente tem um comportamento que não pode caminhar com o celular na mão. Aí se o senhor puder guardar o celular, quando o senhor entrar lá na sala para onde o senhor está indo, o senhor pode sacar o celular e fazer a imagem, desde que estático, tudo bem? Aí eu disse, meu Deus, isso é um comportamento que está entranhado na mente de todo mundo. Então isso é o que as grandes empresas têm feito para trazer esse contexto. Empresas aqui no Vale que têm construído isso. Um abraço bem grande para um cara muito grande, que é o meu amigo Cláudio da Revale. Lá eles têm um manual de cultura muito bem estabelecido e eles estão voando. Parabéns, Cláudio, parabéns. Está sendo muito bonito ver essa implementação. Aqui no Megatorra, meu amigo Marcos Damião, um abraço muito apertado. Na realidade, doutor Marcos Schweizer, um abraço muito apertado para você, meu amigo. Esse manual de jeito de ser do Megatorra também está no momento de finalização. Então, construir isso é a garantia de que há um documento que vai reger os comportamentos e as pessoas começam a conviver com aquilo, aí elas percebem a diminuição da distância, começam a ter clareza do propósito, ousadia para utilizar a mesma linguagem e a resiliência quando for necessário você estruturar esse novo caminho de execução para que os comportamentos positivos aconteçam. Essa é a resposta. Uau! Perfeito. É sensacional. Uma aula, né? Uma aula. E dizer que o manual também ele não pode ficar só num quadro. De jeito nenhum. Ele não pode ficar só num quadro. E eu vou lhe dizer, mudança dói. Muito. Dói. Então vai ser necessário, às vezes, você tirar aquele mal, né? Cortar aquele mal pela raiz de gente que está ali acomodada há muito tempo. Então, assim, eu acho que o sonho de todo empresário, sabe qual é? Que o colaborador tenha senso de dono. Eu acho que essa que queiram que eles se comportem como dono. Eu acho que, na verdade, eu acredito que esse, inclusive, é um dos meus sonhos, assim, falando de colaborador, de time, é que toda a equipe fosse engajada como se ela fosse dona. Aí eu já vi gente dizendo assim, né, em mentoria, dizendo, mas eles não são. Poxa, que pensamento pequeno. Eu falo direto, pessoas, vocês estão sendo observados a todo momento. Exato. Teve uma hora que eu, na Condec, que eu fui caixa. Isso. Porque queria entender, né? Quero entender o processo, então também faltou uma pessoa e eu fui caixa. E eu sempre com um sorriso, como você disse, o sorriso ele muda tudo, ele abre portas. E a mulher disse assim, não sabia, né, que eu era ali quem eu era e tudo bem, maravilha. Eu adoro ser desconhecida ali também, às vezes na loja, e ela falou assim, se você não fosse uma empregada aqui, eu ia lhe oferecer uma proposta. É o que eu digo. Vocês estão sendo observados. Constantemente. Vem da sua imagem. Exato. Então, as pessoas também têm que, né, entender isso aí. E esse manual de cultura, eu lhe digo, eu acredito que é a saída. E outra, não é fácil também implementar. Não. Porque vai vir as adversidades e você vai dizer, e agora? Só que a cultura tem que ser, Rei. o rei, não é o dono, não é o CEO, é literalmente a cultura, e às vezes essa cultura vai brigar com o CEO sim, e vai dizer, não, a cultura é a palavra final, e não é fácil. A cultura é a clareza dos comportamentos que todos acreditam que devemos ter. E para desenvolver isso é necessário todos realmente uma limitação, mas isso é implementado com o passar do tempo e o sucesso sempre vem. Penúltima pergunta para você, minha amiga. Qual é o recado que você deixaria para todas as pessoas que você ama e aquelas que você nem conhece ainda, mas que estão nesse caminho do empreendimento? Por favor, eles estão aqui para te ouvir. Aos que eu amo, obrigada por acreditarem, por me incentivarem, por me apoiarem e abraçarem. Muito obrigada, assim, meu sentimento de gratidão por vocês exala, assim, muito alto. Eu tenho muita gratidão às pessoas que... E às vezes, assim, uma palavra, sabe? É só aquela palavra dizer assim, poxa, essa aqui é a melhor, essa aqui você fez sensacional. Isso, pra mim, acho que minha linguagem do amor são palavras de afirmação. E obrigada, que eu espero que eu nunca os decepcione, ou se os decepcionarem, que vocês possam perdoar e me abraçar e a gente caminhar, trilhar junto. E para aqueles que estão começando, como eu bem já disse, comecem. Façam todo dia um pouquinho.
vocês vão se destacar. Agora vocês têm que acreditar. Se vocês não acreditarem em si, o outro não vai acreditar em você, porque eles estão observando o que você faz, sabe? Ou para lhe criticar ou para lhe elogiar, façam, porque você está sendo observado sempre. Comecem. E Israel deu aqui um presentaço aí para vocês, né? Que foi a questão dessa campanha aqui que acabou de sair nessa conversa. Aproveitem as pequenas oportunidades. Sejam gratos. Sejam gratos. Anotem as dificuldades. Conheçam seus inimigos, porque a gente tem inimigos. Os adversários. Nós somos adversários, às vezes, de nós mesmos, sabe? Então, acreditem. Tenham força. Coloquem Deus acima de tudo. Pergunta, Deus, eu posso fazer isso? Eu preciso me dar um sinal. Não tem pressa, ele vai te dar a resposta. Às vezes você pensa que não, às vezes ele já te deu a resposta e você não percebeu. Então, pede sabedoria e discernimento também. Muito tá? bom. Muito obrigada a todos. Muito bom. Obrigada pelo convite. Eu estou, assim, encantada com essa recepção maravilhosa. Eu tenho, muito obrigada. Para finalizar, uma última pergunta para você. Tá. Fernanda Dantas. O que é liderança? Nossa, eu pensei que ele ia passar essa pergunta surpresa. Isaac falou. Se ele estragar a surpresa, eu disse, então já que ele estragou, ele não vai me perguntar, não. Nossa, o que é liderança? O que eu acredito que liderança são várias coisas, depende do ponto de vista. Mas eu acredito que liderança é empatia. É ouvir mais, falar menos, falar quando necessário, ser assertivo, escutar, ter um time que ele está presente assim junto. Ser líder é você ser inspiração também, né? Que ele é meu líder, é a pessoa que te inspira. Então, eu acredito que ser um bom líder seja isso. Para você precisa escutar, você precisa ser assertivo, falar sério quando precisa. Eu fui em uma palestra certa vez e falou assim, a comunicação, né, agressiva, passiva, assertiva, e a sala tá pegando fogo, viu, pessoal, venham aqui. Não, às vezes a gente tem que gritar mesmo, a sala está pegando fogo, saiam. Então, assim, ser liderança é você saber o momento certo para falar, ser líder, né? E eu acho que se fosse para resumir em uma palavra, eu acredito que era empatia. Ser líder é ser empático. Fernanda Dantas, o que é liderança? Liderança. Eu acredito que você ter uma liderança é você... Fernanda, o que é liderança? Nossa. Liderança. Poxa, é difícil, viu, galera? Vocês acham que é fácil? O que é liderança? É você reger uma comunidade, vários tribos diferentes. Então, acho que liderança talvez seja isso. Você regir ali uma orquestra, onde cada um está em um nível, não estão todos iguais. Ser liderança é isso, para mim. Que lindo. Essa é a profundidade da tua liderança. A tua liderança tem a ver com reger milhares de pessoas, para que todas produzam um resultado que vai trazer alegria para outros milhões de pessoas que estão ouvindo a sinfonia. Exato. Parabéns por ser essa maestrina desse grande coral. Ai. Deus te abençoe. Amém! Obrigada, arrasou. O marketing de relevância aí, ó. Pegou o regê da orquestra, arrasou. Muito obrigada, parabéns, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada aí a vocês. E aqui, só para finalizar, meus queridos, muito obrigado por acompanharem mais um Pode Inovar com essa queridíssima que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente aqui e que eu acredito que a gente vai continuar tendo outros momentos. Eu quero muito ter a oportunidade, né, de não só com as meninas, mas conhecer o Andrei, conhecer também a Lavínia, para conhecerem Ana Elise e a Alicia, né? E conhecer vocês mais de perto também. Mas de antemão, muito obrigado, gente, por acompanhar o Pode Inovar. E aqui acontecem coisas mágicas que geram potencialização e transformação na vida de milhões de pessoas. E você
é uma delas. Não guarda isso para você não. Leva essa história de vida da Fernanda para muitas pessoas que você conhece e que você sabe que estão passando por momentos em que precisam ouvir essa palavra. O meu muito obrigado, que Deus te abençoe e vamos juntos transformar o Brasil através da educação corporativa. Obrigado, Nanda. Muito obrigada. Sem palavras para agradecer aqui para vocês. Obrigada pela recepção. Obrigada por surpreender, por fazer o básico bem feito. Que às vezes é só isso que a gente precisa, é fazer o básico bem feito, é sorrir com os olhos, sorrir com a alma, ser grato. E obrigada, Deus, por mais uma oportunidade de reconhecimento, porque isso também é ser reconhecido. Exato. E é tudo que eu almejo, é tudo que eu tenho na minha clareza de objetivos, é ser reconhecido. Isso para mim é uma grande honra estar aqui. Muito obrigado. Ô, Fernanda, mais um ponto. Você nos entregou muitos presentes na manhã desse dia. E a gente entregou para você o presente desse vídeo contando um pouco sobre essa história. Entregamos um presente de um livro que a gente acredita que você vai ler para ficar ainda mais claro esse propósito de transformação da vida de pessoas, essa regência de muita gente, né? E por fim, tem mais um presente. Meu e esse Deus. presente é um presente que você ainda vai receber. Nossa. E esse presente é tudo isso que vocês estão vendo aqui, né? Vai para um filme da sua vida. E esse filme da sua vida é para que seu esposo, sua filha, toda a sua família possam assistir quantas vezes foram necessárias a história de vida da Fernanda, que está só no início. E tem muitos outros capítulos que ainda vão ser escritos por aí. Então esse filme vai ser entregue para você assim que a gente concluir toda a edição profissional e disponibilizar. Muito obrigado. Ai, obrigada! Devia colocar um telão, né, para ficar passando esse filme. Com certeza. E até vocês falaram assim, Fernanda, fique tranquila, qualquer coisa a gente grava de novo. E eu na minha cabeça, não. É necessário a gente falar algumas besteiras, é necessário a gente ser vulnerável. Exatamente. Também. Não demonstrar, assim, não é que a gente precisa fazer de coitado, não como eu falei. Não, a vulnerabilidade. É dizer assim, eu também erro, eu sou humano, eu erro. E porque o erro conecta também. Exatamente isso. Dizer assim, antes, quando eu entrei na Conec, eu apagava os stories, né, toda hora. E fazia, refazia. Eu falava, cara, se eu for perfeita, as pessoas vão olhar. Ela é modéstia à parte. Ela é perfeita demais, isso não... Não, é de falar e dizer, opa, desculpa, sabe? Então, que eu sei que esse filme é um play aí na minha jornada e muito obrigada por esse presente. É só o início dela. Deus te abençoe. Até a próxima. Amei, obrigada.